Quem é o anticristo mencionado na palavra de Deus? Será que o anticristo é um líder mundial que um dia vai despontar na história humana? O que a Bíblia diz a respeito do anticristo? Como devemos entender essa figura misteriosa? Nesse vídeo eu quero te apresentar 3 fatos sobre o anticristo que provavelmente você ainda não sabia. Então, fica comigo até o final desse vídeo. O primeiro fato sobre o anticristo é que ele não vai surgir na história em algum momento no futuro. Isso porque o anticristo surgiu na época dos apóstolos. Ele existe desde o século I. Vemos isso claramente nas cartas de João. Por exemplo, João disse que o anticristo já está no mundo. E disse também que muitos anticristos têm surgido. Por isso, por causa da existência do anticristo já naquela época, os nossos irmãos do primeiro século deveriam entender que aquele momento que eles estavam vivendo era a última hora. Também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Portanto, pessoal, o anticristo já estava atuando na época da igreja primitiva. O segundo fato é que o anticristo não é uma pessoa de carne e osso. Pois é, o anticristo é um movimento herético de falsas doutrinas. Observe que João fala do espírito do anticristo e também de muitos enganadores que têm saído mundo afora. A palavra anticristo significa contra Cristo ou ainda adversário do Messias. Então, quando a Bíblia fala do anticristo, ela se refere a um movimento doutrinário que promove mentiras a respeito de Jesus. Veja novamente o versículo bíblico. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Na época da igreja primitiva, várias crenças erradas circulavam entre o povo. Por exemplo, algumas pessoas pensaram que o próprio João ficaria vivo até a segunda vinda de Cristo. Além disso, no meio da igreja de Corinto, havia um falso ensino sobre o batismo pelos mortos. Paulo, inclusive, menciona essa heresia em uma de suas cartas, mostrando que essa crença absurda é contraditória com a doutrina da ressurreição. E podemos citar ainda os falsos mestres que se infiltraram no meio do povo de Deus e começaram a ensinar que o casamento era proibido. Sendo assim, por causa dessas e de outras heresias da época, Paulo insistiu para que os irmãos perseverassem na sã doutrina. Então, perceba o ponto aqui. Sempre que falsas doutrinas eram levantadas no meio do povo de Deus, especialmente heresias cristológicas, isso era evidência de que o anticristo estava em ação. É por isso que o Novo Testamento repreende com severidade os falsos mestres. Eles causam ruína teológica e conduzem as pessoas ao erro doutrinário. Eles são o anticristo. Portanto, o anticristo não é um líder mundial de carne e osso que vai aparecer em algum momento no futuro, não. Mas um sistema doutrinário herético que milita contra a pessoa de Cristo. E o terceiro e último fato sobre o anticristo é que ele continua atuando nos dias de hoje, embora ele tenha surgido no século I. Mas você pode estar se perguntando aí, em que lugar o anticristo está se manifestando atualmente? E a resposta bem objetiva para essa pergunta é a seguinte: o anticristo se manifesta atualmente em todas as seitas e falsas religiões da atualidade. Por exemplo, os Mormons ensinam que Jesus nasceu como resultado da relação sexual entre o próprio Deus Pai e Maria. E é evidente que isso é uma grave heresia. Então, o que temos nesse tipo de ensino é a manifestação do anticristo dentro da seita Mormon. Por isso, pessoal, fiquemos atentos. Enquanto muita gente por aí fica esperando o surgimento de um anticristo de carne e osso, o diabo está espalhando várias heresias e enganando uma multidão de pessoas. Então, para resumir a nossa breve reflexão de hoje, nós afirmamos que, primeiro, o anticristo já estava em atuação no século I da era cristã. Segundo, o anticristo não é uma pessoa específica, mas qualquer movimento, sistema ou ideologia que promove mentiras a respeito de Jesus.
E terceiro, todas as falsas religiões da atualidade são manifestações modernas do anticristo do século I. Portanto, nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo, temos o dever de zelar pela sã doutrina e de combater os falsos ensinos.